Olá, meus amigos, Deus abençoe. Que Deus abençoe mesmo, como Ele promete. Ele promete, Ele tem prometido abençoar os que o buscam, pois Ele disse: os que me buscam, me acharão. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, ou de toda a vossa alma. E eu queria que você soubesse, amiga e amigo, a bem da verdade, para o seu próprio bem. Eu vou tirar aqui os comentários, para não chamar atenção e desviar você do que é importante, mais importante. Jesus disse assim, preste atenção, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Jesus falou isso. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, o que liberta o ser humano é a verdade. Mas quando a pessoa conhece a verdade, enquanto ela não conhece a verdade, ela não sabe quem é a verdade e ela então não é liberta. Sim ou não? Presta atenção, não é isso? É isso que eu chego à conclusão. Quer dizer, quando a pessoa conhece a verdade, ela é liberta. Quando ela é liberta, ela é alegre, é feliz, radiante. Foi o que aconteceu com Isabel, prima de Maria, depois que ela ficou grávida, né? Depois, na velhice, ficou grávida na velhice. E ela teve mais fé do que Sara. Sara, a mulher de Abraão, não teve a paciência para esperar a resposta de Deus. Mas Isabel e o seu marido eram já idosos. Quanto tempo eles vinham orando? Eles tinham orado, eu creio, não está escrito aqui, mas eu creio que Zacarias e ela já tinham até deixado de orar. Por quê? Porque eles já eram idosos, o tempo já havia passado muito tempo. Então eles cansaram ou ficaram calados. Mas, muito legal isso, muito legal porque aqui o texto sagrado diz que Zacarias, quando entrou lá no altar, quando ele entrou diante do altar do incenso, ele era um sacerdote, o anjo Gabriel apareceu para ele à direita do altar. E quando Zacarias viu, ficou cheio de temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamarás o seu nome de João. Então, quando Zacarias... Pensa comigo, minha amiga, meu amigo. Veja, coloque-se no lugar de Zacarias ou no lugar de Isabel. Você tem orado, pedido, clamado, suplicado, você já fez de tudo, das tripas coração. E a resposta de Deus não veio. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu pergunto, quantos anos Zacarias e sua mulher vinham orando por um filho? Eu penso que dezenas e dezenas de anos. Mas o dia que o anjo lhe apareceu e disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Mas foi ouvida quando? Deus ouvira a oração de Zacarias e Isabel desde o princípio da primeira oração. Mas o tempo
O tempo não foi capaz de impedir que eles viessem ser livres daquele medo, daquele pavor, daquela vergonha, porque naquela altura a mulher que não dava à luz um filho era vergonhoso. Mas quando Zacarias falou para ele, apareceu-lhe e falou: olha, sua oração foi ouvida, olha que maravilha. Então, você imagine a alegria, o gozo, o júbilo. Você imagina a grandeza de alegria que Zacarias e Isabel tiveram naquele dia, no dia que souberam que ela ia dar à luz um filho. Ora, a mesma coisa aconteceu com Maria. Quando Maria era uma jovem temente a Deus, tinha um comportamento ético, pureza, era uma jovem. A gente pensa que ela tinha uns 16 anos, mais ou menos isso. E ela, o dia que foi visitada pelo mesmo anjo, Zacarias, ou o anjo Gabriel, então Maria ficou cheia de gozo, de alegria, exultou, porque ela conhecera uma verdade que viera de Deus, não foi dos homens, não é a verdade do mundo, as verdades do mundo, mas a verdade de Deus. O mundo vive na mentira. O mundo que nós vivemos é um mundo de engano, de trapaceria, é um mundo de ilusão, é um mundo de fantasias. E a verdade, a bem da verdade, é que o mundo, as pessoas, a humanidade vive de fantasias, de sentimentos, de ilusões. E por isso as pessoas sofrem, gemem, padecem, porque elas veem tantas coisas aparentemente bonitas, lindas, maravilhosas, e não podem alcançá-las por causa das suas condições. Mas quando a verdade vem sobre a pessoa, quando a pessoa conhece a verdade que vem de Deus, não é dos homens, não é das religiões, mas de Deus. Quando a verdade vem de Deus, vem do alto, como o Espírito Santo, então a pessoa se liberta das fantasias desse mundo, das ilusões, dos achismos. Ela se liberta, ela fica livre. Uma vez a sua alma livre, ela entra em gozo, em exultação. É isso que significa ser livre. Se você, amiga e amigo, está preso às circunstâncias, aos problemas, às situações, aos sonhos que não foram realizados ainda, você que está aí triste, depressiva, abatida, abatido, porque você não está livre ainda, você não ficou livre. O dia que você recebeu o Espírito Santo, o dia que o Espírito de Deus descer sobre você, pronto, você será livre de todas as amarrações, esses sentimentos fúteis e inúteis que o mundo passam para a gente, ou tenta iludir-nos. Esses sentimentos, esses achismos, esses sonhos vagabundos, porque qualquer sonho que você tenha, qualquer sonho que nós tenhamos com respeito às coisas desse mundo, são sonhos vagabundos, porque eles vão se realizar. Quando se realizam, o que acontece? É por um pouco tempo. Mas quando a pessoa conhece a verdade, que é o Espírito Santo, que é Jesus, Jesus é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. Então, ele pode não aparecer para nós fisicamente como o anjo apareceu fisicamente para
Isabel e também para Maria. Mas ele aparece na pessoa do Espírito Santo. E quando ele desce sobre a gente, aí já era. Aí não tem aquele apego a nada, às coisas desse mundo, muito menos apego a ninguém e dependência de outras pessoas. Quando você recebe o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce sobre você, ele arranca os seus achismos, seus pensamentos, seus sonhos tão limitados, fúteis e tão inúteis, e enche você de gozo, de alegria, como encheu Maria, como encheu também Isabel, como encheu Zacarias. E a pessoa é livre. Jesus está falando assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto a pessoa não conhecer a verdade, ela não vai ser liberta. Você pode falar com o pastor, com o bispo, com o padre, com o arcebispo, com o papa, você pode falar com quem você quiser, mas o seu problema só vai ser resolvido, sabe quando? Quando você conhecer a verdade, quando você conhecer o Espírito Santo. Você quer resolver o seu problema? Qualquer que seja ele, seja de ordem sentimental, física, econômico, material, seja de ordem espiritual, seja, qualquer que seja o seu problema, enfermidade, qualquer que seja o seu problema, quando você receber o Espírito Santo, é Jesus, o Espírito Santo é Jesus em espírito. Ele desce e entra dentro da gente e passa a morar dentro de nós. E a morada dele faz da gente uma fonte de água viva. E é isso que nós temos tentado passar para as pessoas. O problema das pessoas, basicamente, está dentro delas, por conta dos seus achismos, por conta das suas vaidades, dos seus achismos, dos seus desejos e cobiças que são passageiros. Você pode realizar qualquer sonho da sua vida, porém, se não conhecer a verdade, nenhum sonho que você tiver ou vier a realizar vai te satisfazer. Um sonho vai, se for realizado, ele vai acabar e você vai ter outro sonho e mais outro sonho e vai viver de sonho em sonho e você nunca vai ser realizado ou realizado, nunca. Você só será realizado quando o Espírito de Deus vier fazer morada dentro de você. E eu fico pensando o seguinte: quando as pessoas na época de Jesus, os discípulos, seguidores, os que receberam os milagres, naquela época de Jesus, eles viram Jesus, tocaram em Jesus, foram curados por Jesus, tinham a presença de Jesus, tinham segurança em Jesus. Mas quando Jesus se afastava para orar e ficava só, eles também ficavam só, eles ficavam vazios. Lembra quando Jesus estava lá no barquinho? Lá no barquinho, Jesus estava cansado, então dormiu. Ele deitou a cabeça lá e dormiu dentro do barquinho. E de repente veio a tempestade e os discípulos ficaram o quê? Cheios de medo por causa da tempestade, ao ponto de chegar lá e acorda, mestre, porque há uma tempestade, nós vamos ir a pique. Eles não pensaram, eles não raciocinaram, porque eles não tinham o Espírito Santo. Porque se eles pensassem, se eles tivessem o Espírito Santo, o que eles iam dizer? Bem, se o barco afundar, Jesus também está no barco, ele vai afundar com a gente. Ora, se ele é Deus, como é que ele vai afundar? Não é? Pois bem, amiga e amigo, a mesma coisa acontece hoje. Se você tem Jesus apenas teórico, quando vem os problemas, quando vem as tempestades, você vai ficar com medo, vai querer acordar Jesus. Mas se você tem Jesus em espírito dentro de você, imagine, qualquer que seja a tempestade, essa tempestade, se levar você, vai levar Jesus também junto, que é o Espírito Santo. Então, é só pensar um pouquinho, é só raciocinar. Isso chama isso de fé inteligente.
Ora, qualquer que seja o seu problema, se você conhece a verdade, se você conheceu Jesus, conhece Jesus, se você conhece Jesus, não pelo que está escrito, mas pela experiência pessoal que você teve com ele, então você é liberta, você é livre, você é uma pessoa que vive intensamente. Não quer dizer com isso que não vai ter problemas, você vai ter problemas. Os discípulos, apóstolos, depois que Jesus ressuscitou e ascendeu, subiu ao céu, sentou à direita do Pai, ele então enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio guiar os discípulos. Os discípulos tinham o Espírito Santo no dia de Pentecostes, 120 receberam o Espírito Santo e depois muito mais. Mesmo assim, eles foram perseguidos, caluniados, odiados, difamados. Muitos morreram por causa de Jesus. Mesmo assim, enfrentando a morte, eles estavam livres, porque a liberdade que Deus nos dá é aqui dentro de nós. A liberdade da alma, a liberdade do coração, a liberdade da mente. Você fica livre. E porque Jesus dentro de você faz, então, você ser uma pessoa realmente feliz. Embora que no seu exterior hajam problemas, você enfrente problemas como todos nós enfrentamos. Mas se Jesus está dentro de você, isto é, se o Espírito dele está fazendo morada dentro de você, então pode estar certa, minha amiga, meu amigo, que você é livre e, obviamente, você é feliz. Só quando o Espírito Santo adentra em nós é que verdadeiramente somos felizes. E aí, essa felicidade não depende de dinheiro, não depende de riqueza, não depende de casa, não depende de marido, não depende de mulher, não depende de filhos, não depende de pai, não depende de mãe, não depende de ninguém. Você é feliz porque a sua essência, a essência da sua vida, da sua alma, está livre, porque conheceu o Filho de Deus. E aí, você também é uma filha, um filho de Deus, para viver e testemunhar para as outras pessoas que Jesus está vivo, que ele ressuscitou de fato e de verdade. Deus abençoe a vocês, que o Espírito Santo venha aclarear melhor o que nós falamos. Falo muito, mas é que a gente tem tanta vontade, tanto desejo que vocês tenham o Espírito Santo, que a gente fica, se não parar, eu vou seguindo em frente. Olha, pessoal, logo mais nós teremos a reunião da alma. Enquanto a sua alma não for livre, você não será liberta. Enquanto a sua alma não for livre, ela não vai ser liberta. E como que a alma é livre? Quando o espírito, a inteligência, toma conhecimento da palavra de Deus. Então, o conhecimento da palavra de Deus dá fé que faz a alma ser livre. Hoje à noite, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, você tem a oportunidade de ser livre e conhecer a plenitude da liberdade em Cristo Jesus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor. Amém.